Sejam todos bem-vindos a esta noite, né? Terça-feira, dia 26 de maio, agora exatamente 19 horas e 31 minutos, nós iniciando nosso momento de devoção, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos chamar a todos bem-vindos, aos que já estão conectados conosco, alguns já colocando o seu comentário, e todos que estão conectados, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem estar comentando, colocando sua saudação, e assim nós vamos juntos fazendo este momento de devoção. A Vera Malakoski coloca sua saudação, boa noite. A Eli Gundwaldorf também colocando o seu boa noite. A Josileuza Pereira e o Gustavo, né? Gustavo está comentando, boa noite, Gustavo aqui. Que bom, Gustavo, que você está conectado. Já estávamos com saudade de você, tá? Comentando sempre nas nossas devoções. Leodina Alves Brito em Yance também, boa noite, pastor, colocando assim sua saudação. A Claudete Koch Jung, Deus vos abençoe, boa noite. Obrigado, Deus também te abençoe, Claudete. Obrigado por estar conosco. Também minha sogra, Celina Herzog Greenewald, conectada conosco, também colocando seu boa noite. A Lenir Bidin, também colocando seu boa noite, com as bênçãos de Deus. A Josilene Silva Pereira, aqui da congregação, né? Ela coloca boa noite, a paz de Cristo, Pedro Ezequiel, João Miguel e Josilene, né? Ela e os dois meninos estão assistindo. Um abraço a vocês e bem-vindos a este nosso momento de devoção. Também conosco a Lorena Volter, lá de Capanema, colocando lindo esse hino, adoro. Que bom que gostou, Lorena. Também o nosso irmão, amigo na fé, Enio Luiz Cardoso, colocando também boa noite, pastor Josué, irmãos na fé. Ana Amélia Borges, colocando o seu boa noite a todos também. Também a Sônia Rieger, lá de Capanema, Paraná, também colocando o seu boa noite. Também a todos que estão conectados conosco pelo YouTube, também sejam todos bem-vindos. Que Deus venha assim abençoar este nosso momento, para que possa ser edificante para todos nós. Também Ana Figur, colocando boa noite, pastor, com as bênçãos de Deus, seja bem-vinda. Nós queremos ouvir mais um hino que foi nos pedido pela Hilda Cooper, que é o hino Como Eu Amo o Teu Templo, que é o hino 71 do Louvai ao Senhor.
E no 71, Como Eu Amo o Teu Tempo. É o hino então que nós queremos ouvir neste momento. Então vai lá para Capanema, Paraná, para minha amiga ex-vizinha Hilda Cooper, tá? Hino Como Eu Amo o Teu Tempo. Muito bem, com certeza um hino que nos lembra também do nosso templo, e lembramos nesse tempo que muitas pessoas não podem estar indo para a sua igreja, para o seu templo, né? Mas sempre é tão bom, tão maravilhoso quando a gente pode ir. Por isso nós ansiamos tanto por esse momento, né? Da gente poder retornar para a igreja, para o templo e assim adorar ao nosso Deus. E aí com certeza a gente pode também cantar esse hino, que vai ser maravilhoso, né? E claro, quando a gente fala assim, retornar, sempre nos vem à memória aquilo que nós estávamos acostumados antes, né? Agora, por mais que muitos lugares já estão voltando a permitir, mas com os cuidados necessários, né? Com máscara e tudo mais, né? Mas como era bom antes a gente poder ir, ficar tranquilo, né? Sentar e ouvir a palavra de Deus na igreja. Queremos saudar também a Elvira Schultz, que está colocando o seu boa noite, pastor, assistindo. Que Deus abençoe a todos, coloca ela. Também está ligado conosco nosso irmão aqui de Floriano, André Oliveira dos Santos, ele e a família. Ele coloca também boa noite a todos. Que Deus possa abençoar também a família do André, que está todos nos assistindo. Também a Neura Cardoso, colocando o seu boa noite. Seja bem-vinda, Neura. Também a Ilma Keller Conrad, boa noite, pastor Josué, que Deus abençoe a todos. Seja bem-vinda, dona Ilma. Também a Lenir Bedin, coloca, se for possível, o hino Santa Bíblia, meu prazer. Certo, temos alguns anotados aqui já. Depois, na sequência, a gente coloca esse hino também. Queremos agora ouvir o hino que foi pedido também pela Ana Amélia, A Deus Cantai Louvores, hino 86 do cancioneiro Louvai ao Senhor.
A Deus cantai louvores. Queremos então ouvir esse hino agora neste momento. A Deus. Hino 86, a Deus cantai louvores. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da em nossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os atos santos da casa do Senhor, cobriu-nos de bondade e não nos deixará por toda a eternidade convosco. O Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça infinita. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai paz peregrinos ao seu celeste lar, lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem nos resgatou. Muito bem. Queremos sempre render louvores a esse nosso Deus maravilhoso, não é mesmo? Queremos aqui também ver mais alguns comentários. Às vezes alguns somem aqui e a gente não consegue enxergar, né? Também está conosco a Ana Figur, lá do Rio Grande do Sul, né? Também conosco, colocando boa noite, pastor, com as bênçãos de Deus, seja bem-vinda. Também conosco a Eli Bloch, colocando o seu boa noite, colocando que estão assistindo. Também a Cilda Marlon, lá de Alto Parnaíba, Maranhão, colocando também seu boa noite. Também a Lorena Volter, colocando o seu boa noite. A Rosalina Blanc Jacob, também colocando boa noite. Muito bom poder estar assistindo de novo este momento. Seja bem-vinda, Rosalina. Também a Rosilene Lira e Gilson Seidler, né, que estão também comentando, assistindo. Coloca boa noite, primo, ele que é meu segundo primo. Também a Joseilda Pereira dos Santos, colocando seu boa noite. Também a Ilma Ruzon, né, também colocando boa noite, mora em Nova Esperança, Cariacica, né? Que bom, Irma, que também estás conosco, que Deus te abençoe. Tinha também outros comentários antes, que agora eu não lembro o nome, não estou conseguindo localizar
um cara que é lá do Espírito Santo que também estava acompanhando. É Bel, se eu não me engano, eu vi aqui e agora sumiu o comentário, tá? Mas sinta-se abraçado também por nós e obrigado pela companhia. Muitas vezes alguns não aparecem, né? Eles acabam sumindo aqui na hora, mas se a gente não lembra aqui, depois a gente vai lá e dá uma curtida e a gente já agradece e pede perdão por isso, tá? Que Deus venha então assim abençoar. Também havia uma Neufeld também conosco, seja bem-vinda. Queremos ouvir mais um hino pedido pela Sânia Dropus, que é Estamos no Mundo, mas dele não somos, que é o hino 147 do Louvai ao Senhor. Hino 147, Estamos no Mundo, mas dele não somos. Também a Sônia coloca, né, Letícia, estou escutando por tabela. Boa noite. A Letícia também conosco, lá de Capanema. Bem-vindo. Estamos no mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Muito bem, também conosco a Isalde Pavla, lá de Capanema, bem-vinda. Também a tia da Silvia, Adelina Herzog, seja bem-vinda. Também o Ademir Kröner e a Marlene Kröner também conosco, colocando também seu boa noite, sejam bem-vindos. Acho que de momento são esses. Também o nosso irmão Pablo, Pablo Ernesto Fonseca, aqui de Floriano, que está também ligado conosco. Coloca boa noite a todos e ele pede oração pelo restabelecimento da saúde da professora Glaucia, que está internada. Depois, então, nós vamos incluir também em nossa oração a professora Glaucia. Também a Zilma Costa comentando pelo YouTube, boa noite a todos. Vamos cantar Recebi um Novo Coração. Vamos tentar localizar aqui, tá, Zilma? E a gente já... Então depois também canta. Achei aqui o comentário que tinha fugido antes, aqui, o Juliano Schneider Bilds, né, que coloca boa noite, irmãos, né? Seja bem-vindo, Juliano. Deus abençoe. Também o nosso irmão Carlos Ribeiro, colocando boa noite a todos os irmãos, né? Ele que é lá de Itinga, Maranhão, também conosco. Seja bem-vindo. Também a Clendina Conrad, colocando muito lindo, pastor. Obrigado, Gendina, por estar conosco também. A Lucimar Pauls comenta também boa noite, estou escutando as bênçãos de Deus para nós todos. Também conosco, ligada a Verônica Oliveira, seja bem-vinda, Verônica, Deus possa também abençoar a você e a toda a família. Deixa eu ver quem mais, a Marlene Licui, se eu não me engano, acho que pronuncia assim o sobrenome. Também colocando seu boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este nosso momento de devoção.
Também, deixa eu ver quem mais, várias outras pessoas conectando. Quem quiser comentar, sinta-se à vontade para este nosso momento. Queremos ouvir mais um hino, enquanto nós vamos localizando outros comentários. Quem se sentir à vontade pode estar comentando também. O hino, então, pedido também pela Ana Amélia, Eu Avisto uma Terra Feliz, que é o hino 205. Hino 205, então, do cancioneiro Louvai ao Senhor, Eu Avisto uma Terra Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas Jesus vai me dar. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Muito bem, queremos sempre louvar já aqui nessa terra o nosso Deus e Senhor, mas também na eternidade, onde esse louvor será também de maneira perfeita. Queremos saudar também a Sinobelina Souza, colocando também seu boa noite, queridos em Cristo, graça e paz da parte de Cristo a todos. Também a Lucimar Pautz, também comentando, também a Loreni Frank, colocando boa noite a todos. A Lucimar coloca, se possível, ainda gostaria de ouvir o hino Que Segurança Sou de Jesus. Vamos tentar, tá, Lucimar? Temos bastante pedidos de hinos hoje, vamos tentar atender todos, tá? Se caso não der, a gente deixa para a próxima, já fica anotado, tá? Também, deixa eu ver aqui, a Renita Cardoso colocando boa noite, pastor, Entre Rios do Sul, ela está assistindo lá, então, de Entre Rios do Sul. Também a Sânia Dorfbruch, que coloca então agora seu comentário, boa noite, já rodamos o teu hino, tá? Sânia já passou, não sei se estava já conectado. Também o hino da Hilda Cooper também já passou, não sei se ela já estava conectada. Se conseguiram ouvir o hino que vocês pediram,
coloquem aí nos comentários, tá? Queremos ouvir agora o hino, então, pedido pela nossa irmã Lenir Bedin, que é o hino 90, Santa Bíblia, Meu Prazer. E depois desse hino, então, nós vamos fazer a leitura bíblica para este momento de devoção, tá? Hino 90, Santa Bíblia, Meu Prazer. E depois, então, a leitura bíblica. Já aproveita para pegar a sua Bíblia, já deixar próxima aí de você, para depois, então, podermos fazer a leitura na Palavra de Deus. Hino 90, Santa Bíblia. Muito bem, abram a vossa Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 11. Também cumprimentar aqui pelo YouTube, Aldete Cardoso, boa noite pastor, sou irmã do Enio Luiz Cardoso. Tenho assistido às devoções, que Deus nos abençoe. Seja bem-vinda, Aldete, e que prazer também tê-la conosco, irmã então do nosso irmão Enio Luiz. Queremos fazer neste momento a leitura do nosso texto bíblico, então, para este nosso momento de devoção, que é Números capítulo 11, versículos 24 até o versículo 30. Abram então a vossa Bíblia, para a gente então assim também poder fazer essa leitura em conjunto. A Hilda Cooper comentou, já foi meu pedido, obrigado. O hino que tu tinha pedido, Hilda, já foi. Não sei se, espero que tenha ouvido. Se não, depois tu assiste lá no início, que está meio logo no início, se eu não me engano, o segundo hino, logo após a saudação inicial. Leitura, então, para nosso momento de devoção, no livro de Números, capítulo 11, versículos 24 até o versículo 30. Vamos ler, então, em conjunto?
Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-los. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Até aqui essa nossa leitura, e em preparação para o nosso momento de devoção, nós vamos cantar o hino 48 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Santo Espírito enche a minha vida. Hino 48, Santo Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito enche a minha vida, quando os outros de Cristo eu falar. Santo Espírito enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Muito bem, queremos neste momento, então, para nosso momento de meditação, de reflexão, o texto bíblico, então, nós lemos já agora há pouco, antes do hino, Números capítulo 11, versículos 24 a 30. E nessa passagem de Números, então, prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os israelitas, o povo de Deus do Antigo Testamento, eles estavam ainda vagando pelo deserto, eles estavam na caminhada rumo à terra prometida, né? Então a gente lembra que eles ficaram 40 anos, né, caminhando até chegar então nessa terra, né? 40 anos então de jornada até chegar lá. Se a gente pegar, vocês que tiverem a sua Bíblia aberta, em Números capítulo 11, versículos 21, nós vamos ter a referência de quantos israelitas eram que seguiam nessa trajetória rumo à terra prometida. Olha lá então no versículo 21, 600 mil homens de pé
é este povo no meio do qual estou, diz Moisés. Então eram 600 mil, tá? 600 mil, não 60, mas 600 mil homens, 600 mil pessoas, né, do povo de Israel que estavam então nessa trajetória, rumo à terra prometida. E esse número, esse povo, eles começam a resmungar. Se a gente olhar lá, desde lá do início do capítulo 11, a gente vai ver que eles começam reclamando que eles estavam enjoados de comer todo dia o maná, que era o pão que Deus estava dando para eles, então, a cada dia, né? Eles não tinham trabalho de fazer, era só lá recolher e comer. E eles começaram a resmungar, começaram a falar que eles estavam com saudade dos pepinos que eles comiam lá no Egito, quando eles eram escravos. Começaram a falar que eles estavam com saudade dos peixes que eles comiam lá. E aí Moisés, ele começa a se esgotar com aquilo. Aquele povo só reclamando, resmungando, né? Moisés era um líder, aquele que estava liderando aquele povo. E olha só, ele apresenta essa queixa, né, diante de Deus, Moisés. Olha lá em 11, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Né? Moisés chorando diante de Deus, dizendo: Deus, por que você fez isso, colocando todo esse povo, esses 600 mil pessoas sobre as minhas costas, né? Eu tenho que liderar esse povo. A gente sabe que, como tem um ditado, né? Trabalhar com gente não é fácil, né? E a gente sabe isso dentro dos nossos relacionamentos, famílias, amigos, né? Que muitas vezes tem as desavenças. Aí imagina Moisés liderando essa numerosa multidão, e aí o povo começa então a reclamar. Moisés precisa de ajuda com todas essas pessoas. Ele precisa de ajuda para cuidar dessas pessoas. E então o Senhor diz a ele, para ele escolher 70 anciões. Né? Anciões seriam pessoas já mais experientes, pessoas já um pouco mais velhas, que ajudassem então Moisés a liderar o povo. Isso a gente tem em Números 11, 16, versículos 16 e 17, quando diz então o seguinte: disse o Senhor Deus a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então aqui, nesses dois versículos, está que Deus então prometeu a Moisés, né? Disse: escolhe 70 pessoas e eu vou descer lá, vou colocar o Espírito neles e eles vão te ajudar a conduzir esse povo. A tua carga vai ficar mais leve, né? E assim então aconteceu. Moisés faz isso e de repente então algo maravilhoso acontece. Deus coloca o Espírito de Deus neles e eles são capazes de profetizar, que é o versículo 25 que nós lemos há pouco. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então aqui no versículo 25, está então dito para nós, né, que eles começaram a profetizar. O que era esse profetizar aqui nesse texto? Né? O que significa esse profetizar aqui? Aqui não nos é dito qual é esse significado de profetizar, o que isso significava exatamente. Alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, eles pensam que aqui pode estar incluído nesse profetizar coisas como falar de Deus,
cantar louvores, né? Tocar instrumentos musicais, pandeiro ou violão, sei lá o que se tinha naquela época, né? Dançar e até possivelmente ter visões de Deus. Então isso está dentro da palavra profetizar, quando nos é dito que esses 70 anciões, eles receberam o Espírito de Deus e começaram a profetizar. Então eles puderam, talvez eles começaram a falar de Deus, talvez começaram a cantar hinos, a tocar instrumentos, enfim, mas isso estava tudo dentro do profetizar. E isso foi algo maravilhoso que aconteceu com estes 70 homens, não é mesmo? Algo esplêndido. 70 anciões, 70 homens profetizando, falando de Deus, cantando Deus para o mundo, né? Para todos do acampamento poderem estar também ouvindo. Mas uma coisa interessante, que na verdade o que nos interessa nesse texto não são os 70, né? A gente fica até, nossa, é um número bom, né, de pessoas que profetizaram. Mas o que nos interessa, na verdade, são outras duas pessoas que o nosso texto cita, né? O texto fala que essas outras duas pessoas, elas faziam parte desses inscritos, né? Então o texto também não é claro que se faziam parte dos 70 que eram para estar na tenda, né? No templo naquele momento lá, ou se seriam outros dois ainda. A Bíblia só diz que eles faziam parte dos inscritos. E essas outras duas pessoas, elas não foram para a tenda, elas estavam nas suas tendas, nas suas casas. Talvez porque tinham algum trabalho a ser feito e não poderiam se retirar, ou talvez tivessem alguma doença e assim também não poderiam estar indo lá para o templo, para então aquele momento que aconteceu. Mas o foco então são essas duas pessoas, e o texto nos traz o nome deles, Eudade e Medade. Eles estavam no acampamento e o Espírito de Deus também repousou sobre estes dois. E o que esses dois então começaram a fazer? Eles começaram a profetizar no acampamento, lá onde eles estavam, né? Novamente, profetizar aqui, falar, cantar, né, das coisas divinas. E esse detalhe do Espírito Santo repousando sobre esses dois, sobre o Eudade e Medade, é uma lição grandiosa. E aí chega um rapaz, né, que traz essa notícia até Moisés, e também junto com Moisés estava o Josué, né, o assistente de Moisés. E esse rapaz então traz a notícia que tinha lá no acampamento, nas tendas, nas casas, outros dois homens que estavam profetizando. E aí então Josué, ele age de uma forma assim, ele diz, fala para Moisés, proíbe eles de fazerem isso, né? Dá ordens para eles pararem, né? E aí nós temos uma resposta maravilhosa de Moisés, né? Dizendo que não era necessário, né? O que a gente pode tirar até aqui já de lição para nós? O Espírito de Deus, ele está presente, ele está ativo, quando e onde quer que esteja. Aquelas duas pessoas, elas foram escolhidas por Deus, e não importou se eles estavam lá na tenda, no templo, né? Um espaço que era feito para adorar, ou se eles estavam lá na casa deles, no acampamento. Mas o Espírito de Deus veio até eles. Então o Espírito Santo, né? Ele vem também sobre nós. Não importa aonde a gente esteja, o Espírito está sobre nós. Nesse caso em particular, né, para esclarecer ainda mais esse ponto, nós somos informados, né, de que isso aconteceu apenas como um evento único, ou seja, aconteceu apenas naquele momento. Isso não se repetiu depois, né? Mas isso viria
lá no Novo Testamento, no Pentecostes, isso se tornaria real para todos sempre, né? Então lá aconteceu de uma forma única, de uma única vez. E esse relato aqui de Números 11, ele nos lembra um outro acontecimento. Quando o discípulo João, com certeza vocês devem lembrar desse episódio, quando o discípulo João, ele informa a Jesus que também tinha outras pessoas, né? Tinha alguém outro fazendo o mesmo trabalho que os discípulos estavam fazendo, que era expulsar demônios em nome de Jesus. E aí o discípulo João então chega perto de Jesus e diz: Jesus, tem outras pessoas expulsando em seu nome. E nós proibimos porque eles não seguem conosco, disse João para Jesus, né? Ou seja, eles proibiram a outra pessoa de expulsar demônios porque aquela outra pessoa não era do grupo dos discípulos. E aí olha só o que Jesus disse para os discípulos, de maneira especial para João: não o proíba, porque quem não é contra nós é por nós. Isso está lá em Lucas 9:50. Jesus disse para João: não proíba aquele homem de expulsar demônios, né? Porque se ele não é contra nós, ele é a nosso favor, né? Talvez aqui nós aprendemos, nós como igreja, a gente aprende uma grande lição, né? A não ficarmos comparando as denominações cristãs, né? Muitas vezes a gente tem esse mau costume de ficar comparando. Olha só, aquela igreja tal procede dessa forma, aqui a gente procede desse jeito, né? E Jesus então diz, não proíba essas pessoas, não falem mal dessas pessoas, né? Porque se elas estão falando de Jesus, se elas estão trabalhando para a causa de Jesus, isso é maravilhoso. E todos são bem-vindos para fazer isso, para anunciar Jesus para todas as nações. E Moisés, ele diz para o seu assistente Josué, né? Ele diz uma coisa que se torna profético, né? Ele disse então, Deus desejaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor colocaria seu espírito sobre ele, né? Ou seja, Moisés, ele diz, eu gostaria que todo o povo fosse profeta. Qual era a função do profeta? Era pregar, era falar de Deus para todas as pessoas. E aí Moisés então diz, era isso que eu quero, né? Que todas as pessoas pudessem falar de Deus. Também é uma grande verdade para nós, né? É o que nós como igreja a gente quer, que todas as pessoas falem de Jesus, né? Essa é a nossa missão, levar Jesus para o mundo, para que todos possam adorar e louvar esse Deus que nós temos, esse Deus que nós cremos. E Moisés então ele fala isso e isso se torna uma profecia. Quando depois lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que vai ser o texto do Antigo Testamento do culto do domingo que virá, lá então é reformulado, é dita essa profecia, né? De que viria o Espírito Santo sobre todos, não sobre dois, sobre Moisés e os 70, não só sobre os discípulos, mas que ele viria sobre toda a humanidade, né? E isso nós vamos ter agora já, né? O Espírito Santo está com cada um de nós. Ele mora dentro de nós. Quando a Bíblia vai dizer que nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. Então lá em Joel, essa promessa, essa palavra profética que Moisés tinha falado, ela foi, digamos, novamente reformulada e dito, isso é uma profecia, isso vai acontecer. E essa profecia, ela vai se cumprir no dia do Pentecostes, que é o que nós vamos comemorar agora domingo que vem, que são 50 dias depois da Páscoa, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e sobre todo o povo de Jerusalém para ouvirem, para entenderem, compreenderem a palavra de Deus. Lá então essa profecia é cumprida.
algo que já nos foi trazido ali com Moisés, depois em Joel 2, 28 e 29, novamente essa profecia, e em Atos capítulo 1, então, capítulo 2, lá isso se cumpre, essa profecia é cumprida. O Espírito Santo Consolador, ele é enviado para a humanidade. Então, uma lição preciosa que a gente aprende com essa reflexão em torno desse texto de Números é que Deus ele não proíbe a gente de falar em nome de Deus. E por isso você também, prezado irmão, prezada irmã, não proíba tudo o que Deus ordenou, não proíba o que Deus disse que era correto, o que Deus fez por cada um de nós. O Espírito Santo, ele nem sempre opera onde, quando, como, com o que ou com quem podemos esperar, né? Muitas vezes a gente tem essa convicção como igreja, muitas vezes, né? Eu gostaria que a minha irmã Neura, ela saísse falando de Cristo de porta em porta, né? Muitas vezes essa não é característica, não é o chamado que Deus tem para a Neura, né? Talvez não seja o chamado que Deus tem para a Verônica, para a Sinobilina. Então a gente precisa cuidar para não julgar ou não colocar nas outras pessoas uma responsabilidade que Deus não deu para ela, né? Porque ela vai estar servindo a Deus de uma outra forma. O Espírito Santo está com ela. Muitas vezes não está daquela forma como a gente gostaria de enxergar, como a gente gostaria de ter, mas ele está sobre cada cristão, sobre todo aquele que foi batizado na fé verdadeira, sobre todo aquele que crê no Deus triuno. Então, em vez da gente julgar, diz Moisés, algo que séculos mais tarde então se tornou realidade, né, no Pentecoste. Vamos falar de Jesus para o mundo, né? Vamos falar de Deus para todas as pessoas, né? Isso se tornou então real no dia do Pentecostes, lá em Atos 2. A chegada do Espírito Santo, né, lá em Pentecostes foi algo extraordinário para todos nós. Foi algo maravilhoso para todos nós. Muitas coisas estranhas e maravilhosas aconteceram lá naquele momento, né? Algumas pessoas dizendo, esses discípulos estão bêbados, né? E outros falando, não, porque era de manhã ainda, né? Era o poder de Deus se manifestando. Havia um vento forte, línguas de fogo apareciam nas cabeças dos apóstolos, muitas línguas, né, eram faladas, e aqui línguas entendíveis, né, compreensíveis, como português, alemão, inglês, né, eram esse tipo de línguas que eram faladas naquele dia de Pentecostes. Por quê? Porque Jerusalém era a capital do mundo. E lá estavam pessoas de diversos cantos, pessoas que falavam outras línguas. E quando acontece então a descida do Espírito Santo, essas pessoas que não tinham intérprete, que não tinha alguém do lado para os traduzir, e quando os discípulos começaram a falar, eles entenderam na sua própria língua o que os discípulos estavam falando, né? E então eles ficaram espantados, né, com tamanho poder. Isso nos mostra o poder que Deus tem para cada um de nós. Por isso, prezados irmãos, o Espírito Santo, ele existe. Ele existe, ele não é um Deus ou uma terceira pessoa, né? Não é um Deus separado, mas ele é a terceira pessoa do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade. Sabendo que os homens, por sua própria razão ou força, não podem crer em Jesus, nos diz Martim Lutero na explicação do Credo Apostólico, o Espírito Santo é que nos chama, congrega, ilumina e santifica, né, com seus dons e nos conserva na fé verdadeira. É o Espírito Santo que faz isso em nosso coração. O Espírito Santo cria e sustenta também a igreja.
Transforma os corações incrédulos em corações tementes a Deus. Transforma o coração daquelas pessoas que não creem ou que só falam mal de Deus, dizem eu não creio. Deus é capaz de amolecer o coração dessas pessoas, né? Por isso vamos também orar por essas pessoas, orar que Deus amoleça, né? E entre nesses corações que a gente muitas vezes vê por aí nas redes sociais, né? Pessoas se declarando ateus, né? Então vamos orar que Deus também coloque a fé no coração dessas pessoas. Nós, então, temos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que abre os nossos olhos, que traz vida, que muda o nosso coração, que abre os nossos olhos, que muitas vezes estão cegos espiritualmente, né? E a palavra de Deus nos diz que nós nascemos cegos espiritualmente, né? A gente não consegue enxergar a Deus, mas o Espírito Santo que habita em nós transforma o nosso ser e agora nós conseguimos olhar para Deus, nós conseguimos enxergar o que Deus deseja para a nossa vida, para o nosso coração. O Espírito Santo é aquele que nos dá força e é aquele que ainda coloca as palavras em nossa boca para a gente confessar, assim como Martim Lutero diz: o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na fé verdadeira. Não somos nós que fazemos isso, é o Espírito Santo que faz isso em nós, que coloca essa certeza em nosso coração. Se hoje, prezados irmãos, nós somos cristãos, não o somos por nós mesmos, nós o somos pela graça de nosso Deus, pela operação do Espírito Santo. Por isso, prezado irmão, se você está assistindo isso hoje, se você frequenta uma igreja, não bate no peito e diz, olha, é por minha honra, meus méritos. Mas é o próprio Deus, o Espírito Santo, que fez isso em nós, que nos convenceu a crer. O Espírito Santo, ele nos chamou através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde que o Evangelho seja anunciado, lá estará o Espírito Santo para nos chamar, nos ensinar a dizer: creio no Espírito Santo que colocou no meu coração a fé em Jesus, meu Salvador. Que Deus possa abençoar, prezado irmão, prezada irmã. Que nós também possamos, pelo poder do Espírito Santo em nós, anunciar em nossos acampamentos, em nossas casas, em nossas cidades, seja através das redes sociais, seja presencialmente, anunciar o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E no domingo que vem, onde de maneira especial nós vamos meditar sobre o Espírito Santo, né? Que nós também possamos rogar a Deus que Ele continue enviando o Espírito Santo a nós para nos manter firmes na fé em Jesus Cristo, para assim desfrutarmos de todas as bênçãos materiais. Que assim como os 70 homens, 70 anciãos, lá com Moisés, louvaram a Deus, glorificaram a Deus, porque estavam com o Espírito Santo, também aqueles outros dois, que nós também possamos fazer isso em nossa vida, em nossos dias, glorificar a Deus, mostrar que nós somos de Cristo, que nós temos a salvação. Por isso nós somos convidados a compartilhar o amor, o perdão, a palavra de Deus para todas as pessoas. Amém? Queremos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração, para assim também rendermos também o nosso louvor por meio da oração. Temos então o pedido aqui do nosso irmão Pablo e também pedido e agradecimento do nosso irmão Pablo. Não tinha mais um? Creio que se caso alguém comentou outro comentário, a gente pede desculpa, mas a princípio acho que seriam esses dois, tá? Que estão então na nossa lista. Se não, depois também durante a semana a gente vai continuar orando por todos os pedidos também colocados. No final também da oração a gente quer orar também o Pai Nosso e a bênção. Oramos. Senhor nosso Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos por esse dia, por essa nova semana que nós já iniciamos
e pelo final de semana também abençoado que com certeza Tu deste a cada um de nós, onde muitas vezes não da forma como nós gostaríamos, mas da forma como está do Teu agrado, conforme o Teu santo querer. E nós Te louvamos, Senhor Deus, porque em meio a dificuldades Tu estás sempre conosco, nos abrindo janelas e portas para enxergarmos que Tu estás conosco e que temos saído, porque Tu estás ao nosso lado. Te louvamos, Senhor Deus, de maneira especial por todas as pessoas que estão assistindo este momento devocional, bem como aqueles que irão assistir. Eu rogo, Senhor Deus, que Tu continues a abençoar, guardando cada um na fé cristã, mantendo o Espírito Santo sobre cada um para agir nessa vida conforme o Teu santo querer. Amado Pai, continua abençoando o nosso país e o nosso mundo, livrando-nos do coronavírus. Temos visto que em muitas cidades há muitas pessoas se recuperando. Que esse número, Senhor Deus, possa crescer e que os infectados, Senhor Deus, a contaminação possa diminuir, Senhor Deus, para que cada vez menos pessoas sejam infectadas com esse vírus. Continue abençoando, Senhor Deus, aqueles que estão no trabalho da linha de frente. Abençoe nossos governantes para que também possam governar honestamente nesse tempo, que possam olhar de maneira verdadeira e de maneira sincera sobre o povo que eles estão governando. Continue mantendo, Senhor Deus, a igreja firme na pureza da fé, na pureza da palavra, para que possamos continuar pregando a Tua santa palavra. Senhor Deus, no próximo domingo, onde lembramos de maneira especial a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, que possamos meditar e agradecer a Ti, ó Deus triuno, por seres esse Deus de amor, de misericórdia, esse Deus presente em nossa vida. Continue fortalecendo, Senhor Deus, a cada um de nós, colocando assim também as nossas necessidades nas Tuas mãos. Queremos Te agradecer de maneira especial, Senhor Deus, junto com o nosso irmão Pablo, pela recuperação de saúde de seus irmãos, o Diego e o Romito, que ambos eles estavam com Covid-19 e já se recuperaram, Senhor Deus. Por isso nós Te louvamos por essa bênção de teres dado essa vitória para os irmãos do Pablo. E rogamos que continues presente na vida deles, bem como também na família deles, nos amigos e nos relacionamentos que eles possuem, Senhor Deus. Também colocando sempre neles a fé em Jesus Cristo, fortalecendo-os na esperança da vida eterna. Também, Senhor Deus, o Pablo ele pede pelo restabelecimento da saúde da professora Gláucia, que Tu venha, Senhor Deus, abençoar a saúde da professora Gláucia, que está internada. Que Tu possa, Senhor Deus, se for da Tua santa vontade, derramar a cura na vida dela, para que ela possa se recuperar e assim também retornar para a sua casa junto com os seus entes queridos. Continue guardando cada um de nós, Senhor Deus, e tudo aquilo que nós não lembramos neste momento, nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou, que é essa oração perfeita, maravilhosa, que abrange todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que queremos Te agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém. Prezados irmãos, queremos agradecer muito a todos vocês que estão conosco, nos ouvindo. E nós temos 2 hinos ainda que foram nos pedidos, que a gente quer então colocar ainda para a gente encerrar, que é o hino que a nossa irmã Zilma pediu, que é o hino então Corpo e Família. É o hino então pedido pela nossa irmã Zilma.
Esse não está no Louvai ao Senhor, mas creio que alguns de vocês conhecem. Quem não conhece, presta atenção para assim também poder estar aprendendo. E no Corpo e Família, então, da Zilma. E depois, então, a gente encerra ainda com o hino Que Segurança São de Jesus, pedido pela Lucimar. Se mais alguém pediu um hino e eu não avistei, fica para a próxima, tá? A gente depois anota e deixa para o próximo momento. Hino, então, 90, Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, sou meu irmão, preciosa é nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Também queremos cumprimentar aqui ainda os que chegaram e também comentaram. A Dagmar Krause Spammer, que também colocou seu boa noite, seja bem-vinda. A Nilce Rir, que colocou também boa noite, pastor Josué e Silvia. A Renita Cardoso, que coloca, pastor Josué, o meu pastor é o Elton Américo, ele disse que te conhece, né? Legal, obrigado por essa informação também, Renita Cardoso. Também a Célia Pagunque, que também coloca o seu boa noite. Queremos, então, mais uma vez agradecer a vocês que estiveram conosco, né? Agora várias pessoas colocando também o seu amém, né? Pela oração, pela mensagem, né? Suas palavras finais. E rogamos, então, que Deus continue abençoando a cada um de nós, a nossa saúde. E quero convidar vocês para quinta-feira, o nosso momento de estudo bíblico, às 19h30 da noite, também aqui pelo Facebook. E domingo nós vamos ter, então, o nosso culto de Pentecostes, né, aqui na congregação. Creio eu que vai ser provavelmente às 18h, né, porque aqui nós recebemos autorização para fazer os cultos, né, para pessoas que não possuem comodidades, e usando máscara e todos os cuidados necessários, mas a gente precisa fazer o culto mais cedo, né? Nosso costume era fazer às 7h, mas então a gente está fazendo às 6 para a gente encerrar o culto até às 7h30, tá? Da noite. Então, estão convidados quinta para o estudo bíblico, 19h30, e o culto no domingo à noite às 18h, tá? 6h da tarde. Também aqui ainda comentando, comentários, né? A Veldina Alves Brito coloca excelente mensagem. A Ivone Schliver, né? Olá, eterno pastor da EFA, né? A Ivone foi minha professora lá na escola Família Agrícola de São João do Garrafão, né? Também comentando. Obrigado, Ivone.
Um abraço e Deus abençoe. Luan Oliveira também, agora que estou vendo, pelo meu relacionamento com Fernanda Amorim. Né? Depois a gente ora também, Luan, pelo vosso relacionamento. Tá? A Senobelina agradece por mais este momento de comunhão na palavra. Ademir Burning também conosco, colocando seu boa noite. O Carlos Ribeiro. O Pablo Fonseca, obrigado pastor e boa noite, agradece. E várias outras pessoas também estão comentando e se despedindo então nessa noite. Vamos então encerrar com o hino 174, Que Segurança Sou de Jesus. Lembrando que em Jesus estamos sempre seguros. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus, porque a melhor coisa, melhor presente que nós podemos ter e oferecer para outras pessoas é o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus continue convosco. Amém. E no 174 do Louvai ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Bem-vindo, Nestor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazem dos céus, ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria